Olá, meu nome é Marcelo Morgan, eu estou aqui hoje para falar um pouquinho do meu trabalho. Meu trabalho é sobre orientação vibracional. E o que seria isso? Como orientador vibracional, eu atendo a seguinte demanda: a pessoa me procura com um problema. Não importa se é um problema emocional, se é um problema de saúde ou simplesmente um problema financeiro ou um problema na empresa, na indústria. Ela me traz uma demanda. E através dos meus gráficos de radiônica, que são na verdade aparelhos de radiônica, eu consigo identificar onde está o problema, a região do problema. Eu não preciso assim esmiuçar para saber a causa do problema. Até porque isso não é um trabalho de terapia, é um trabalho só para identificar. E através com as frequências que a gente escuta, eu consigo orientar a pessoa a dissolver aquele problema, mudando a vibração de dentro dela. Isso mesmo. Mas como que eu faço isso? É um processo, antes de mais nada, de limpeza. Por exemplo, a pessoa que tem um problema emocional, um medo, por exemplo, tem algo que causa aquele medo. Existe uma área de origem do medo. E o que eu faço é simplesmente isso: localizar aquela área de origem do medo e simplesmente indicar uma frequência para aquela pessoa. Vamos supor que o medo da pessoa está relacionado a um trauma. Então aquela pessoa vai utilizar uma frequência para fazer a limpeza daquela região dos traumas. Mas e se o medo vem, por exemplo, de um problema de relacionamento? Simples, a pessoa vai escutar uma frequência relacionada àquele problema, no caso, relacionamentos. O método é muito simples. A gente não precisa saber o porquê das coisas e simplesmente entender a área que aquilo está localizado e começar a tratar. Mas como que funciona isso, por exemplo, numa empresa? Uma empresa também é uma vibração, uma onda de vibração. É como se fosse um ser vivo. Eu consigo identificar, por exemplo, dentro de uma empresa, onde que está o problema. Se é um problema de vendas, se é um problema de funcionários, se é um problema simplesmente de administração. Bom, mas nada como exemplos. Então, hoje nós vamos ter um exemplo. É legal você entender uma coisa: dá também para fazer o atendimento à distância, não só presencial. Mas como que eu faço isso? Eu vou te mostrar agora. Vamos ao exemplo. Eu tenho 3 aparelhos aqui. O primeiro é um psicogerador criado pelo Juan Ribot. Com ele eu consigo fazer análise à distância ou presencial da pessoa, através dos parâmetros de vibração de cada órgão, de cada sistema do corpo dela, e consigo também entender como que está o estado geral dela, da vibração dela. Nesse exato momento, nós vamos só olhar essa parte aqui, do estado geral. Nós temos também aqui um psicogerador frequencial de solfejo, que é outro equipamento criado por mim. E temos um analisador de frequência, que é a tabela Hawkins, para saber qual a frequência que a pessoa está vibrando naquele momento. Então nós vamos lá. A primeira coisa, eu vou me conectar. O nome da pessoa e a data de nascimento já está aqui. Me conectei e eu vou ver agora o estado geral da pessoa. Por exemplo, essa pessoa, ela está no limite da normalidade. Mais um pouquinho ela passa já para o desequilíbrio físico. É nessa hora que acontecem as doenças. Tá. Hoje eu não vou mexer em nada no psicogerador. Simplesmente agora eu vou entender que essa pessoa está desequilibrada. Põe o testemunho da pessoa aqui. E vou ver qual é a região que está prejudicando. Olha que interessante. 852 Hz, que é o que está dando agora, é relacionado à autorrealização.
Então, provavelmente, essa pessoa tem um problema relacionado à autorrealização. Bom, vamos ver agora o que essa pessoa estaria vibrando mediante a tabela Hawkins. Olha que interessante. Essa pessoa, ela está vibrando entre 310 e entre 350 Hz. Nada mal, ok? É algo entre disposição e aceitação. Então dá para dizer que essa pessoa, ela está no limite de começar a aceitar que tem que mudar. Mas, quando nós olhamos que a vibração dela, através da tabela de Hawkins, aponta, junto com o psicogerador do Juan Ribot, para uma vibração quase em desequilíbrio aqui no quadro geral, eu posso dizer que essa pessoa está num processo que precisa urgentemente mudar. E como nós fazemos isso? Bom, vamos tentar entender agora da onde vem o problema dessa pessoa. Nós sabemos que é da autorrealização. Mas vamos entender se esse mesmo problema dá para ser resolvido apenas com a frequência de autorrealização ou vai pedir uma outra frequência. Então, no caso dessa pessoa, está dando 396 Hz, que seria o quê? A frequência do medo. Então, o primeiro ponto a ser trabalhado aqui seria utilizar a frequência do medo para que, num segundo momento, a gente entre com a frequência da autorrealização. Então, o processo de limpeza dessa pessoa está relacionado ao medo. Vamos limpar. E quando nós vamos colocar uma outra informação? A outra informação que nós vamos colocar, com certeza vai ser uma frequência próxima de 852 Hz. Ali nós vamos colocar as informações novas, porque com certeza ali está a origem de toda a frustração, a origem do problema, não a causa. Quando eu falo origem, é no sentido de a área que o problema está. A causa é o medo. Mas a causa desse medo tem alguma importância para esse método? Não, nenhuma. Eu não me interesso em saber qual a causa do medo. Desde que ela faça certinho a frequência do medo, está tudo resolvido. Pois é simples assim que as coisas funcionam. Bem, acho que deu para entender mais ou menos qual é o meu trabalho. É claro que com o psicogerador nós conseguimos também durante a sessão fazer um estudo minucioso de todas as frequências da pessoa, utilizando tudo que aquele psicogerador tem disponível. Por exemplo, saber como que está a saúde dos órgãos, saber como que está a vibração emocional, como que está tudo relacionado à pessoa, dá para ver por ali. Bem, legal, né? Deu para entender mais ou menos como funciona? É claro que tudo isso de uma forma muito rápida que eu estou fazendo. Mas sabe o que é mais rápido ainda? O resultado. Eu te garanto, se você fizer certinho o que eu estou falando, escutar a frequência todo dia, recomendada, pelo menos 2 vezes por dia, nos horários estabelecidos, em menos de 30 dias, você já vai ter limpado todo esse processo que te trouxe esse problema que você está tentando solucionar no momento. E fica muito fácil, a partir daí, colocar uma informação nova. Porque não adianta colocar informação nova se a gente não consegue abrir um espaço para que a coisa realmente aconteça, para que aquilo que a gente chama de cura se materialize. Se estiver interessado, aqui embaixo tem os meus contatos e eu fico aguardando vocês. Até mais!